Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais pessoal e trazer aqui 4 referências literárias que marcaram a minha carreira até o momento. Então eu vou apresentar para vocês 4 obras de 4 autores diferentes que marcaram a minha carreira dentro da literatura, obviamente na veia literária que eu mais amo, que é a fantasia. Agora chega de enrolar e bora pro vídeo. Quando se fala em literatura de fantasia, muitos nomes vêm à cabeça. Vários deles, com certeza, já passaram pela sua estante, pelo seu Kindle, enfim. E muitos deles marcaram a minha história como escritor. Muito antes de começar a escrever livros de fantasia, onde eu estava ainda descobrindo qual era a veia literária que mais me agradava, na qual eu me sentia mais à vontade não só para leitura, mas também para escrita, alguns desses nomes surgiram. Então eu resolvi trazer aqui as 4 maiores referências literárias de veia fantástica que marcaram a minha carreira. Talvez uma delas seja um pouco polêmica, porque andou passando aí por algumas situações no Twitter que não agradaram a comunidade. Mas a gente não pode negar que o trabalho dessa pessoa foi incrível e revolucionou a literatura mundial. Então eu vou começar com talvez a pessoa um pouquinho mais polêmica, mas que no fundo todo mundo gosta pelo menos da obra, que é a J.K. Rowling. Eu tô aqui com o meu exemplar de Relíquias da Morte, da J.K. Rowling. Bom, Harry Potter, enfim, Harry Potter não marcou só uma fase, ele marcou vidas, ele marcou, na verdade, uma geração completa. E mesmo diante do que tem acontecido aí na mídia em relação à postura da autora quanto à comunidade LGBT, seria hipocrisia minha gravar esse vídeo e deixar de citar o seu nome, a sua obra e a importância do que ela fez dentro da literatura mundial com a série Harry Potter. Quando eu conheci Harry Potter foi pela indicação de uma amiga de trabalho na época. Eu ainda não tinha tido acesso aos livros, os filmes estavam prestes a chegar no cinema, o primeiro filme, se eu não me engano, e eu consegui um exemplar da Pedra Filosofal emprestado para poder ler. E eu confesso que quando eu comecei nos primeiros capítulos, a imersão na história foi imediata. Sabemos a grandiosidade da obra de J.K. Rowling dentro dessa história. Então eu cito ela como uma das minhas primeiras e maiores influências literárias dentro da literatura fantástica, porque, enfim, dispensa qualquer comentário, né? Entre o intervalo de um livro de Harry Potter e outro, que a gente sabe que teve um período aí um pouco mais longo, né, entre um livro e outro, eu fiquei naquela ressaca literária e eu não sabia o que fazer para suprir esse vazio, né? Eu tinha que ler o próximo livro e não existia. O livro ia sair talvez no ano seguinte, eu não me recordo agora. Então eu fui passear numa livraria que tinha no centro da cidade, eu moro no Rio de Janeiro, ali na 7 de setembro, e me dirigi à estante de literatura fantástica na intenção de encontrar algo que pudesse pelo menos se aproximar daquele mundo, daquela narrativa, enfim, envolvente que J.K. Rowling criou para o mundo de Harry Potter. E aí eu me deparo com uma obra que eu não esperava que fosse me revolucionar como autor. Eu já escrevia naquela época, mas era algo muito sem foco, ainda sem uma direção específica. Mas a obra desse autor fez toda a diferença. E eu estou falando de Christopher Paolini e O Ciclo da Herança. Mais especificamente do livro Eragon. É aquele primeiro de capa azul que todo mundo conhece, que eu não vou mostrar aqui, mas eu vou colocar para vocês na imagem. Porque de tanto manusear ele está um pouquinho... enfim. Mas eu trouxe um outro, que é a sequência, para poder mostrar a capa aqui para vocês. Eu tenho a coleção completa, felizmente, li todos. É uma história incrível, sensacional, profunda, enfim, muito recomendada. Eu trouxe Eldest, que é o segundo livro da série, de 4. Essa série conta com o primeiro livro, que é Eragon, o segundo, que é o Eldest, o terceiro, que é o Brisinga, e o último, que é o Herança, que é o que fecha esse ciclo e dá nome a essa quadrilogia. Christopher Paolini, ele me inspirou muito porque ele começou a escrever Eragon, ele tinha apenas 15 anos. E essa obra só foi concluída anos depois, sob muita revisão e ajuda de alguns profissionais para poder alinhar bem o texto. Mas só o fato dele ter trabalhado nessa história por
tanto tempo e por ela ter ficado tão incrível me inspirou demais. E também um pouco por conta da idade, porque eu comecei aos 15 anos escrevendo roteiro para mangá, que é quadrinhos japoneses. Não tinha ainda a visão de livro, ainda não tinha essa perspectiva. Infelizmente, eu sou um escritor que teve o seu ciclo de leitura iniciado muito tarde. Eu fui inserido na paixão pela literatura muito tarde. Eu já escrevia, mas eu não tinha o hábito de ler. E quando eu descobri a leitura, isso fez toda a diferença. Pauline foi uma inspiração muito grande para que eu hoje me tornasse um escritor de fantasia. Se eu me dediquei demais a essa veia literária, se eu criei mundos, se eu ajudei pessoas a fazerem livros que contassem histórias de literatura fantástica, foi devido a esse cara. A leitura de todos os livros da série de Eragon são altamente recomendados para amantes de fantasia. Eu coloco minha mão no fogo, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar assim como eu. Bom, falando de fantasia, mundos fantásticos e histórias épicas, é impossível deixar de citar Tolkien. Eu tenho aqui o exemplar do Hobbit, que eu ganhei de presente de uma amiga muito querida, que é a Bárbara Parente. Na verdade, ela me deu uma coleção praticamente completa desse livro. Aliás, do autor, desse livro não, do autor. E Tolkien... Não preciso falar de Tolkien, é chover no molhado. Mas, enfim, o mestre, ele deu início a um legado que muitos autores se inspiram até hoje para poder criar suas histórias, criar os mundos onde seus personagens vivem e passam por grandes aventuras. Muitas referências élficas que existem foi com base na literatura criada por ele. E eu acho que o grande fascínio que eu tenho pela obra de Tolkien é justamente esse. Porque o ser mitológico que eu mais amo, que eu mais aprecio, que eu mais gosto de trabalhar, são os elfos. E os elfos de Tolkien são referência para qualquer pessoa que gosta de literatura, principalmente desse nicho. Não só o seu nome, mas todas as suas obras são consideradas lendas. Lendário, esse é o título que ele merece. Não só pela pessoa que ele foi, mas pelas obras que ele criou e nos deixou como esse legado tão especial. Muita gente conheceu Tolkien através do trabalho maravilhoso que foram feitos nas trilogias de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Confesso que na época em que eu assisti o primeiro filme, eu não conhecia a literatura de Tolkien. Eu fui me jogar nos livros dele após isso. E para quem curte esse tipo de literatura, a leitura de Tolkien, até mesmo os filmes, que apesar de ter alguma diferença, mas ainda assim oferecem toda essa riqueza que ele criou nos seus mundos, é fundamental, é indispensável, que a obra dele é essencial e única. Não existe ninguém que consiga replicar o que ele criou. E muito do que vemos hoje é baseado unicamente em suas obras. Fechando esse ciclo, a minha quarta referência literária como autor e obras é um cara que eu considero demais. Eu acompanho ele no Twitter e seus posts, seus comentários, enfim, tudo que ele faz, não só dentro da literatura, mas também através de ONGs e ações e até mesmo apoio a causas que surgem em debate, discussões por aí, polêmicas. Seus posicionamentos são sempre essenciais. Eu tô falando de Rick Riordan. Não sei se a pronúncia do nome tá certa. Eu chamo de Tio Rick porque o cara é muito incrível. Meu Deus, quem não leu Percy Jackson e tiver a oportunidade... Eu tô falando nessa empolgação porque o cara é incrível. É uma persona sensacional. As suas obras são incríveis. Os livros têm uma dinâmica que te prendem do começo ao fim. Algumas pessoas acham um pouco repetitivo, mas a quantidade de pesquisa que ele faz para poder criar os personagens e inserir eles dentro dessa mitologia, trazendo para uma realidade mais atual, já compensa qualquer fórmula que ele possa ter aplicado às suas obras. E se uma fórmula deu certo, por que não aplicar em outras? Eu não vejo problema algum. Eu até vejo muita semelhança em narrativa de uma história para outra, que ele tem uma infinidade de séries que giram em torno de mitologias nórdicas, egípcias, gregas, romanas, mas francamente, isso é um pequeno detalhe, completamente dispensável diante da grandeza do que ele fez. Eu tô aqui com o meu exemplar de O Último Olimpiano, que é o final da série de Percy Jackson. Se você tiver a oportunidade, cara, se joga de cabeça, porque vale muito a pena. Quem não leu ainda, quem não conhece, eu acho que
todo mundo conhece, mas enfim. Se você não conhece, olha, vale muito a pena. Existem outras obras, aqui atrás na estante eu tenho Marca de Atena, os livros de Apolo, enfim, Pirâmide Vermelha. Eu tenho uma série de livros dele, porque todos são completamente perfeitos, incríveis. São histórias envolventes, personagens cativantes, e vale a pena ser conhecido, vale a pena ser lido. Fica essa dica porque vale realmente a pena conhecer. E para não dizer, como autor nacional, que eu não tive influência de nenhum autor, nenhuma autora que faça fantasia no Brasil, eu vou deixar uma dica de livro, apesar de ter alguém aqui no final que vai deixar uma dica especial. Eu vou deixar uma dica minha de leitura para vocês de fantasia que foi muito bacana de conhecer. A história é diferente, vem com uma proposta completamente nova para a literatura de fantasia. Eu tô falando de O Príncipe Gato, do Bento De Luca. Na verdade, esse aqui é um pseudônimo que os autores utilizaram para poder fazer a assinatura da obra. São o Gustavo e o Marcelo. Pessoas incríveis, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente nas bienais. Entrevistei os dois na Bienal de São Paulo, que eu estive lá pelo Pauta Rio, quando era colunista de literatura do Pauta. O livro deles é uma trilogia, na verdade, não é um livro só, tá? A história é muito bacana, eles são autores incríveis, e se você tiver a oportunidade, dá uma chance de conhecer o trabalho dos caras, porque é realmente sensacional. Pra quem não sabe onde achar, o Bento De Luca publicou esse livro pela editora Novo Século, talvez você encontre no site da própria editora. O livro vale muito a pena conhecer. Então é isso, pessoas. Essas foram as 4 maiores referências literárias de fantasia que eu tive para poder me inspirar para me tornar um autor de fantasia. Não sei se algum desses autores também é um de seus favoritos, mas com certeza você já ouviu falar ou conhece a obra de algum deles. Eu espero que sim. Se sim, comenta aqui embaixo pra gente bater um papo sobre isso. Eu vou deixar para vocês aqui o meu Instagram, que é a minha rede social mais ativa no momento, pra gente bater um papo, falar sobre livro, falar sobre séries, sobre filmes. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para notificações futuras. Eu sou o Fábio Abreu, fico por aqui e a gente se vê na próxima. Até! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cláudia Zambrana, sou advogada e sou escritora. Vim hoje aqui a convite do Fábio Abreu para estar fazendo uma indicação de leitura para vocês. E a minha indicação de hoje vai ser de um dos meus autores preferidos, o irlandês C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia são formadas por 7 romances. É um clássico da alta fantasia e é uma leitura que pode ser feita em qualquer idade. Então eu super recomendo. Um beijo!